Boa noite! Olha nós aqui outra vez no nosso Boa noite, programa pessoal. semanal. Anote aí, está começando o seu programa semanal sobre comportamento e cultura organizacional. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio sobre o Anote Aí. O Anote Aí é um programa que semanalmente, às terças-feiras, eu e a Márcia e eventuais convidados estaremos aqui para falar sobre um tema comportamental que é a especialidade da Olho de Tigre, ok? Hoje vamos falar sobre um tema que acho que ele foi definido antes do que aconteceu com o Will Smith, mas acho que é bacana, ele é provincial, né? Veio no momento adequado essa coisa. Hoje nós vamos falar como lidar com as críticas ou com qualquer coisa que ele ofenda, que ele faça sentir mal. Como é que é isso, né, Márcia? Esse é o nosso... Sem dúvida. A gente até tinha comentado no primeiro programa que não assistiu, mas eu vou só dar uma palhinha aqui, que a gente ia falar sobre um outro tema, mas esse é muito mais evidente, e acabou acontecendo essa semana, esses dias, né, atrás, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia se era fato ou fake, enfim, e aí a gente veio a calhar da gente conversar aqui sobre as críticas. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, eu coloquei uma pesquisa no nosso Instagram, perguntando para as pessoas como elas lidam com as críticas. Eu vou falar aqui o percentual para a gente debater sobre isso e sobre as perguntas que me fizeram aqui, porque eu abri a caixinha de perguntas, me fizeram algumas perguntas e a gente vai discutir sobre isso durante todo o programa. Certo? É isso aí. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma surpresinha para vocês. Nós vamos trabalhar a questão conceitual um pouquinho, vamos falar um pouquinho de conceito, e depois do conceito nós vamos abrir o programa em 3 sessões. Uma parte que a gente pergunta que pena, e a gente vai falar que pena sobre as coisas que nos entristecem sobre o tema. Depois nós vamos falar que bom, que são os fatores positivos sobre o tema. E depois nós vamos dar sugestões, que tal? Ok? Então o programa se divide numa parte conceitual... Em 3 blocos, né? Na verdade, em 4 blocos. Né? A primeira parte é uma parte de conceito, depois um tempinho para falar sobre que pena, um tempinho para falar sobre que bom e um tempinho para falar sobre que tal, ok? Da mesma forma como nós fizemos no programa do RPG, do Repaginar, aqui nós vamos usar a mesma estratégia, né? Mas sejam bem-vindos, que vocês podem escrever aí no chat, tá? Vocês podem escrever no chat, eu já coloquei algumas coisinhas aí no chat. Aparece aqui para nós o comentário do chat e a gente pode responder perguntas nos momentos a Márcia conduz aí. Eu já coloquei no chat um artigo que nós escrevemos sobre isso, um artigo sobre como lidar com críticas e principalmente críticas antagônicas àquilo que você pensa, né? Então eu queria basicamente, tratar esses 15 minutinhos iniciais só para destrinchar esse conceito que você vai conseguir ler lá no artigo, se você puder ver lá no artigo, tem lá o artigo sobre esse tema. Não, okay? e compartilha com seus amigos que você achar interessante. Isso, no blog, compartilha aí nas suas redes, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, para não deixar relevante. Enquanto você aborda aí, eu vou terminando aqui, então anotar as perguntinhas que estão aqui. Ó. Tá bom. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você, para falar do conceito, né, é que crítica é uma palavra que expressa uma opinião, um julgamento de alguém, fruto de um processo analítico ou de uma avaliação de alguém para com você. E aí exige que a gente destrinche um pouquinho o que é uma análise e o que é uma avaliação. E isso é muito importante para você entender o processo fundamental da crítica. A análise, o que é uma análise? A análise é quando eu observo alguma coisa a partir do meu modelo mental, do meu sistema de filtros, e a conclusão que eu chego a partir dessa observação, ela é útil para mim. Eu não necessariamente compartilho esse resultado dessa observação com ninguém. Portanto, a análise, ele starta um processo decisório para o analista e não para o analisado. Ok? Então, quando eu analiso a Márcia, quando a Márcia me analisa, ela está observando a minha conduta e, a partir do modelo de mundo dela,
ela chega a uma conclusão sobre mim e ela toma uma decisão em relação àquilo que ela viu. Ou ela se engaja com aquilo que eu falei, ou ela se desengaja com aquilo que eu falei. Ok? Isso é um processo analítico. Não compartilha-se o resultado de uma análise. Avaliação é uma coisinha um pouquinho diferente. O que é uma avaliação? Avaliação. Ô, Vera, seja bem-vinda, querida. A Verinha aqui já está aqui. Aê, Veroca! A avaliação, ela é diferente. A avaliação é quando eu observo alguma coisa de alguém, e aí eu, a partir dessa observação, eu dou o feedback dessa minha conclusão. E o meu objetivo com essa avaliação é, a partir desse feedback, esse avaliado refletir e tomar uma decisão a partir daquilo que eu falei. Ok? Então, crítica é isso. Acontece uma crítica quando há avaliação e quando há análise. Qual a diferença? Algumas são expostas e você as reconhece. Outras não são expostas e você não as reconhece. Todo processo analítico gera uma conclusão que, se for exposta, é uma crítica. Mas se não foram expostas, ela também configura um julgamento perante você que você desconhece. Ok? O problema da crítica, então, qual é? O problema da crítica é o antagonismo que exista, seja no processo analítico ou seja no processo avaliativo. Ok? Se alguém me analisa e tira uma conclusão que é antagônica ao que eu estou fazendo ou operando, isso é uma crítica escondida, mas ela existe na cabeça de alguém. Ok? E quando alguém avalia contrariamente, antagonicamente aquilo que você está fazendo, isso é uma avaliação, é uma crítica exposta, uma crítica explícita. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento, né, Mar, é que a crítica, ela existe, sempre existirá. Eu, falando aqui para vocês, quem está nos escutando ou quem nos escutará depois, vai fazer uma crítica daquilo que eu estou falando. Essa crítica, se for analítica, ela vai ficar armazenada com a pessoa, ok? Mas, se ela for uma crítica avaliativa, esse resultado interpretativo do que você achou, esse julgamento interno, ela será exposta, ok? O problema de você lidar com a crítica é, primeiro, essa crítica exposta. E principalmente quando ela é antagônica. Porque quando alguém te elogia, também está fazendo uma crítica. É uma crítica, resultado desse processo avaliativo, cujo feedback é agradável de se ouvir. Isso também chama crítica, ok? Crítica não é só a parte antagônica. Crítica é qualquer manifestação implícita ou explícita, portanto, implícita quando é analítica e explícita quando é avaliativa, de algum pressuposto julgado por alguém perante o que você faz ou que você explicita, ok? O que eu quero chamar a atenção aqui é que como é que a gente lida com essa avaliação explícita? Como é que a gente lida com essa avaliação explícita? Opa, como vai, DJ? Como vai? Seja bem-vindo. Como é que a gente lida com essa avaliação explícita quando ela é antagônica? Ok? E aí, duas frases são muito importantes. Muita gente fala assim, você aceita a crítica? E eu escuto com muita recorrência. Nós escutamos, né, Mar? Sim, se a crítica for construtiva, eu aceito a crítica. Aproveitando a deixa, uma das perguntas que fizeram aqui falou assim: como que eu sei se a crítica que está vindo para mim é construtiva ou destrutiva? É uma das perguntas que veio aqui no Instagram. Esse é muito, muito bacana, essa pergunta, porque ela nos dá margem a que a gente possa explicar claramente isso. Crítica é crítica, seja ela explícita ou implícita. É importante que você saiba que quando ela não veio ao seu conhecimento, ela ainda existiu, ok? Ela só não foi compartilhada com você. Então, acostume-se. O mundo está criticando você. Algumas lhe chegarão aos ouvidos, outras não, ok? Principalmente as antagônicas, tá? Muitas críticas antagônicas ficam armazenadas naquele que fez a análise. E você sequer fica sabendo disso. Mas elas aconteceram, ok? Agora, aquelas críticas antagônicas que chegam a seus ouvidos, é essa que incomoda. Incomoda por quê? Porque você considera que o emanador da crítica avaliativa explícita, principalmente
antagônica àquilo que você está fazendo ou pensando, ela é... Você rotula como esse emissor, como intencionadamente, destrutivamente ou construtivamente. E aí o fundamento é: não existe crítica construtiva ou destrutiva. O que existe são críticas. A responsabilidade de construir com aquilo que você ouve ou de destruir com aquilo que você ouve é do receptor da crítica. Portanto, não há crítica que tenha uma intenção destrutiva ou não há crítica que tenha uma intenção construtiva, porque esse poder não está no emanador. Este poder está em quem recebe a crítica. Portanto, sou eu que vou levar em conta aquilo como algo que me faça crescer, ou sou eu que simplesmente vou desconsiderar aquilo, achar uma balela e continuar minha vida normalmente. Ok? Então, isso é importante, né, que a gente entenda quanto conceito antes da gente partir para o debate aqui, né, para o nosso bate-papo e as respostas de perguntas. Crítica é o resultado de uma análise ou de uma avaliação. A análise lhe chegará aos ouvidos. Aliás, minto, a análise não lhe chegará aos ouvidos, ficará naquele que analisou. A avaliação lhe chegará aos ouvidos. E o problema é a gente lidar bem com a avaliação antagônica àquilo que você expressou. Quando essa avaliação antagônica, é você que vai recepcionar isso, refletir, ponderar, matar no peito e dizer, beleza, isso serve para mim, isso me ensinará coisas. Ok? Então, ela foi construtiva, porque você assim se comportou. Ok? A responsabilidade é toda de quem escuta a crítica. Ou então, você pega aquela crítica e destrói-se com ela. É também de responsabilidade de você o que fazer com ela. E isso é muito importante você capitalizar. Não existe crítica destrutiva, nem a crítica construtiva. Isso é uma responsabilidade de quem escuta. E o mais importante, que depois você vai ler o artigo, tem muita coisa que a gente produz sobre isso, nos nossos treinamentos a gente desenvolve isso. Como é que você vai fazer? O mais importante é você entender o seguinte. Então, aí é o finalzinho do artigo que eu quero muito que você apreenda isso para que a gente possa depois trabalhar esse conceito aqui juntos. Quando você explicita uma forma de pensar ou de agir, ok? Você receberá críticas. Analíticas ficará armazenada em alguém, ou avaliativas virá a público, e você as reconhecerá, as saberá, tomará conhecimento delas. O problema é que quando você decide tomar uma posição que expresse a sua essência, você vai receber críticas antagônicas. Não tem jeito. E você não pode valorizar demais uma crítica antagônica de alguém que não tem a sua essência. Ok? Porque ela será antagônica. Você tem uma essência diferente daquela pessoa. Então, qual que é a ideia? Vale a pena, e esse termo vale a pena é louco, né? Vale ser penalizado? É melhor a pena, é melhor manter a sua essência e ser punido por isso do que mudar a sua essência e não fazer mais o expressamento das suas posições. O que você precisa se acostumar é refletir. Peraí, essa crítica afronta a minha essência? Afronta. Então, ela não deve ser considerada construtiva, porque eu vou desconsiderá-la. Não. Essa crítica vale uma reflexão? Vale uma reflexão. Então, eu vou crescer com isso e vou fazer o que eu puder fazer com isso. De melhor para mim, de como se eu estivesse lapidando a minha essência. Não é? Quando eu estivesse lapidando a minha essência propriamente dita. Então, qual que é a minha premissa aqui? Que eu quero que você compreenda o que nós estamos passando para você. Não imagine que a vida será possível ser percorrida sem críticas que sejam avaliativas e que expressem o antagonismo à sua posição. Tem um monte de gente que vai discordar de você. Achar que você é bom em alfa e é ruim em beta, ou acha que você é bom em beta e ruim em alfa, vai fazer parte. Essas pessoas que vão dizer algo que contrariem a sua essência, exclua-as do seu grid de importância daquela crítica, porque ela não faz
parte da sua essência. Ela não é parte da tua trupe. Porque haverá alguém que faz parte da sua trupe que concordará com a sua manifestação explícita de pensamento ou de atitude. Ok? Isso é muito bacana a gente entender, porque lidar com a crítica é basicamente o quê? Entender que o poder é meu, de quando eu recebo ela, de fazer alguma coisa, seja construtivamente ou destrutivamente, sou eu que tenho esse poder, portanto, se uma crítica serve para destruição, é quem recebeu que tem essa responsabilidade. Ele que errou no processo. Ela não pode ser destrutiva. A crítica tem que ser ou construtiva ou irrelevante. Você acabou respondendo mais uma das perguntas que fizeram aqui. A pergunta que veio é assim, tá bom, mas como que eu faço para me defender das críticas que eu recebo? Pois é, esse é o ponto. Não há que se defender. Você simplesmente considera ela, se ela for relevante para você, você fala assim, ó, esse pedacinho, eu concordo, vou refletir, vou ponderar, pede perdão, faz o que você achar que deve. Agora, se você não tem concordância com aquela crítica, se você partir para o bate-boca, você está destruindo com ela, entendeu? Não vale a pena discutir com aquela pessoa. Ela tem uma essência antagônica a você. Então, você não tem a pretensão de convencê-la. Não há essa perspectiva. Ou não deve ser foco da sua percepção ficar convencendo uma pessoa que é antagônica a você. Ok? O processo do debate ele é muito útil para promover reflexões, e não para convencer ninguém a nada. Ok? Eu manifesto uma opinião, você é contra ela, perfeito. Eu respeito aquilo que você acha de mim, mas eu não concordo. E tudo bem, não faz menor diferença aquilo que você está achando de mim. Isso requer uma maturidade que requer um desenvolvimento humano para isso. Ok? Não é simples a gente administrar uma crítica antagônica ao que nós estamos sendo e passar batido para isso. O que é importante é você entender que a crítica faz parte da vida e que você deve considerar aquelas que forem relevantes e refletir sobre isso e ver o que você pode se aperfeiçoar, se for relevante. Se não for relevante, as ignore e continue a sua jornada. Isto é personalidade. Isto é capacidade de manter-se íntegro à sua essência. Veja, tem gente que faz essa manutenção do status de pensar sem refletir. Aí é arrogância. Aí é um processo que a gente não está recomendando aqui. Você tem que refletir. Refletiu, ponderou o suficiente, fez a sua viajação na maionese para ver se essa pessoa tem um pingo de razão alinhado à sua essência? Não, não tem. Então tá bom. Então mantém-se assim. Agora, muita gente sequer considera aquilo que ouve e já considera um lixo. Ok? Não é esse o caminho mais adequado. Tem que refletir, mas manter. Infelizmente, eu sou criticado 24 horas por dia pelo meu cliente, que gosta de uma atitude A que eu tenha, mas não gosta da atitude B que eu tenha. Agora, se o cliente entender a minha essência, ele vai dizer assim, o Pavani está sendo o Pavani. Ele é isso aí. E se ele é isso aí, é assim que eu quero ser visto. Eu quero ser visto desse jeito, pelas coisas que representam a minha essência. Eu sou absolutamente ético a valores que eu tenho. Esses valores são muito mais fortes do que qualquer coisa. Qualquer gente Tem um exemplo muito contundente essa semana de uma pessoa que recebeu muitas críticas, ainda recebe, e é fiel à sua essência, chama-se Anitta. Gostando ou não das pessoas dela, da música dela, ela se tornou a primeira pessoa do Spotify mundial. A letra, você pode não concordar com a letra, muita gente não concorda e está tudo ok, mas imagine se ela tivesse parado na primeira crítica que essa menina recebeu. Ela simplesmente ignorou todas elas e chegou onde chegou, fazendo a música que ela gosta, da maneira que ela gosta. Quem gosta, acompanha. Para o público que ela escolheu. Para o público que ela escolheu, né, Márcia? Para o público que ela escolheu. Tem um alinhamento estratégico com a carreira dessa menina muito interessante. Você pode não gostar dela, eu também não gosto da música dela. Pode não gostar da letra, achar que é um abuso às mulheres, pode ser achar qualquer coisa, mas ela chegou onde chegou, ouvindo todas as críticas de todo mundo, de todos os lados. E quantas pessoas são admiradas exatamente por manterem essa sua essência? Ok? Então, era isso que eu queria colocar como conceito. Isso está no nosso artigo. Nós vamos explorar essa abordagem aqui. O Neville também. Tem gente chegando aqui. Paulo, tem várias pessoas aí.
Paulo Arzuc, tudo bem, querido? Seja bem-vinda. Neville, meu parceiro no Repaginar. Boa noite, meus queridos, tudo bem? Vamos ao que pena, Pavani, porque eu tenho aqui uma primeira coisinha do. Tá aqui, ó. Então, veja, ó. Tá claro isso. Só vou dar uma repetiquinha aqui para quem chegou agora entender. Crítica é o resultado de um processo analítico, onde o analista observa e tem a conclusão para ele. Ou crítica é o resultado de um processo avaliativo, onde o avaliador observa e dá o feedback para o avaliado daquilo que ele achou. Essa crítica ela pode ser uma crítica que corrobore com o pensamento do analisado ou do avaliado, e essa é uma crítica que ninguém desgosta, ela é um elogio, né? E a crítica pode ser antagônica ao que você assistiu, ok? Quando essa crítica é antagônica, é aquilo que nos magoa, né? E não existe crítica construtiva ou destrutiva. Repetindo, crítica é crítica. Quem constrói ou quem destrói, quando recebe uma avaliação antagônica, é aquele que escuta. Portanto, o poder não está em quem emana a crítica, o poder está em quem recebe a crítica. É esse o desenvolvimento emocional que você tem que ter. E quando o que você tem que fazer quando recebe uma crítica antagônica? Reflete, vê se ela macula a sua essência, se ela mexe na sua essência, e se ela mexer na sua essência, você reflete e se transforma. Agora, se ela não é relevante, se ela risca uma essência que você quer manter, cague para essa crítica, ok? Desconsidere e continue o seu rumo. Esse é o conceito que a gente queria passar. E tem um artigo que eu coloquei aí no chat para vocês lerem depois, ok? Mas então, nós temos aqui uma divisão aqui, onde a gente faz uma abordagem agora do que bom, que pena, que bom e que tal, ok? Vinhetinha do que pena. Vamos lá, o que pena. Deixa eu começar o que pena. É uma pena ler o que eu estou lendo aqui, das perguntas que eu fiz hoje no chat. Eu preciso botar os óculos, porque eu não enxergo. Hoje eu abri uma caixinha lá de enquete no Instagram e fiz a seguinte colocação. As pessoas ao seu redor sabem lidar bem com críticas? E as respostas eram assim. Sim, super bem, mais ou menos, não mesmo. Adivinha quem ganhou? Não mesmo. Uma pena ouvir essa resposta. O não mesmo tiveram 73%. As pessoas não sabem lidar bem com as críticas. Mais ou menos 28%, e sim, super bem, 7% das pessoas. Então, é uma pena isso, que as pessoas não sabem lidar bem com as suas críticas. É uma pena que as pessoas entendam que há uma intenção construtiva ou destrutiva em quem emite uma crítica. Então, para completar isso, Pavani, eu preciso mostrar aqui, falar um pouquinho aqui de um estudo que eu li, de um estudo canadense chamado Psych Test. Eles fizeram testes com 3.000 pessoas e que mostrou o seguinte, os dados são muito reveladores aqui. 66% dos participantes admitem que remoem um feedback negativo sem necessariamente mudar de comportamento ou conversa com quem deu puxão de orelha. Mais de 14% acham que a crítica que o faz é por inveja ou por raiva. Não é por questão de mérito, é porque a pessoa tem raiva ou inveja dela. 29% das pessoas dessa pesquisa acham que os comentários são feitos com o intuito de lesar e não ajudar a pessoa profissionalmente. Imagino que seja dentro do mundo corporativo aqui. E 34% eles perdem a sua motivação quando são avaliados. E 41% já entraram em grandes discussões após terem recebido críticas nas empresas ou nas suas vidas. Então, é uma pesquisa canadense que eu li aqui para vocês. Então, com esse dado, é uma pena, por isso que a gente colocou aqui no que pena. É uma estatística entre 3.000 pessoas, todas elas não admitem, não sabem lidar bem com isso. E uma das perguntas que veio aqui no Instagram aqui para mim também foi assim, como saber
a diferença entre crítica, sugestão ou feedback. O meu chefe está me dando um feedback ou ele está criticando o meu trabalho? Como que eu sei qual é essa diferença? São sinônimos, são sinônimos. Falar de crítica, o feedback é uma avaliação. Tanto que a gente chama, né, avaliação, quando a gente dá a formação de feedback, como dar feedback, ela tem que ser. Uma hora a gente fala esse assunto aqui, o feedback tem um jeito clássico de se fazer, não pode haver adjetivo, senão há um rótulo, tem uns cuidados aí para a gente tomar. Podemos ter o que é feedback, né? Podemos falar isso aí de uma maneira num dos programas aqui. Mas o feedback é uma crítica, resultado de uma avaliação onde a retroalimentação, onde a informação tem que chegar no avaliado, ok? Então, agora, qual que é a lógica? Você fala assim, poxa, esse cara quer me destruir com essa crítica. Pode ser até que seja verdade, mas o poder não é dele. O poder é seu. O poder é seu. Que pena que a maioria das pessoas não entendeu que o poder em construir ou destruir está em quem recebe ela. Né? Agora, tem um detalhe que o Paulo falou aqui, que eu acho bem legal o que ele falou e que a gente coloca sempre aqui. Olha o que ele falou, assim, ó. Se uma crítica que recebemos causar um sentimento de dor, é porque mexeu numa ferida não cicatrizada, numa programação mental negativa que temos de nós mesmos. Nós é que validamos ou não a crítica. Então tem uma frase que é bem bacana. Quando a gente explica o teste EQMAP, né, um dos testes que nós temos no nosso site, a gente diz assim, são 20 escalas que a gente interpreta. A pessoa faz o teste... Vou deixar linkado embaixo do vídeo para quem quiser fazer. Isso. Tem um custinho lá para você fazer, mas é bacana o teste. Vocês vão gostar. Perdão. E aí o que acontece? Quando a gente explica essas 20 escalas, né, os traços no resultado que você deu, é muito comum dizer assim, olha, cara, se esse resultado te ferir, isso é só um teste, certo? É só um teste. Mas se o resultado deu uma coisa onde você falou assim, de jeito nenhum, eu não sou isso aí não, nem fudendo, reflete. Porque não há nada que gere essa repugnância que não tenha um fundo de verdade, como disse bem o Paulo Antzuk. Não, se feriu, tem sentido. Tanto que o psicólogo, quando ele entende que está tocando realmente o paciente, é quando esse paciente estoura, fica puto, sai, não quer mais voltar, porque foi dito algo que te incomoda. E se te incomoda, deve ser verdade. Ok? Então veja, mas o poder está em você. Se você me fala uma coisa e isso me ofende, me fere, é bom eu refletir. É bom eu refletir, porque deve ter coisas que possam me melhorar aí. Agora, se você fala uma coisa que é antagônica ao que eu penso e não me fere, ou seja, não é nem um pouco relevante, não risca a minha essência, não muda nada aquilo que eu penso, é muito fácil eu considerar assim, valeu, é sua opinião, não tem nenhum significado para mim. Não faz parte daquilo que eu quero ser, entendeu? Então é uma pena que muita gente ache que o outro te irrita. É você que se irrita com o outro. O outro pode até ter uma intenção de te irritar, mas ele consegue ou não a partir do seu comportamento. Isso é louco, né? Tem uma coisa que foi dita aqui, uma coisa que também veio aqui para mim e eu estava lendo aqui agora. Até onde essas críticas podem ir e não virar um assédio na empresa? Isso é muito tênue, essa linha é muito tênue. É a pergunta que vem aqui. Até onde isso não pode virar assédio? Não tem o nome, né, da pessoa, né? Assédio moral, não posso falar, né? Não é ético aqui eu falo o nome da pessoa. Não, mas tem o nome? Tem o nome? Você sabe o nome das pessoas? Eu sei o nome das pessoas, mas eu não vou falar o nome das pessoas no ar. Não, eu só pensei que fosse uma coisa que você não soubesse o nome. Não. Eu sei o nome das pessoas, mas não posso falar aqui. Mas veja, olha, quando que um feedback ou qualquer tipo de crítica, ela se torna um assédio? Quando existe um adjetivo na palavra. Não vai dar para explicar isso aqui completamente, mas quando eu falo assim... Tem que ser quando eu interpreto coisa só sobre feedback aqui. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, você é grosso, isso não ajuda ninguém. Porque quando eu falo que você é grosso, está sendo omitido um fato que me fez concluir que você é grosso. O que é um feedback sem assédio? É falar fatos. Ok? Você não me cumprimentou das 40 vezes que nós cruzamos, você não me cumprimentou nenhuma das 40 vezes. Percebe? Isso é um dado, isso é um fato.
Eu falo um monte de fatos, aí eu pergunto para a pessoa, qual é o nome disso? A pessoa vai dizer troglodita, ele vai adjetivar, não você. Portanto, quando eu adjetivo um fato, eu estou cometendo um assédio. Por quê? Porque eu estou adjetivando, eu estou concluindo a partir do que eu vi num rótulo que pode não ser pertinente. Então, inclusive, do ponto de vista legal, ok? Quando um juiz observa num determinado discurso uma adjetivação de um comportamento, você é escroto, você é qualquer tipo de adjetivação, ou até de substantivação, rotulação, está caracterizado o assédio, porque você viu um fato, e o fato de você ver um fato e interpretá-lo, isso tem modelo mental aí. E esse modelo mental é teu, não é do cara. Então, para evitar o assédio, elimine o adjetivo. Mas nós vamos fazer um evento aqui só sobre feedback. Posso emendar aqui uma coisa? Falando, né, o adjetivo do cara não é seu, isso vale para as relações a dois, que uma das perguntas que veio aqui para mim é assim, e as críticas quando são feitas dentro de casa, numa relação? Como que eu lido com elas? É a mesma resposta, então já está aí a tua resposta de quem perguntou aqui no Instagram para nós. É a mesma coisa, é a conversa, o diálogo, e o fato, para fatos não há argumentos, então as coisas se encaixam. Às vezes não é uma crítica, né? Até colocou aqui, ó, Neville. Tentar transformar a crítica em conselho pode ajudar? Sim, porque não pode ajudar, porque o conselho é uma sugestão. Se tem uma coisa que o coach não pode fazer, é dar conselho. Ele está proibido de fazer, ó, eu sugiro isso, eu sugiro aquilo. Isso é outra coisa, não tem nada a ver nem com crítica, né? Crítica é um antagonismo ou um elogio a um fato, ok? Eu lhe sugiro fazer alguma coisa, ele é um componente adicional a qualquer crítica. A crítica é um posicionamento. A crítica é um posicionamento em relação a um pensamento explicitado ou uma ação visível, ok? E aí vamos colocar que pena, né? Que pena que o Will Smith deu tapa no cara. Porque não foi feita uma crítica, foi feita uma ponderação explicitada. Aquela ponderação teve um filtro no Will Smith, o contrariou completamente e ele devolveu numa moeda diferente. Ele recebeu uma palavra e respondeu com uma atitude física, o que é absolutamente inadequado. Se você foi ofendido com palavras, o máximo que você pode fazer é responder com palavras. Você só vai gerar uma atitude física a mim se você me abordar fisicamente. Aí eu ganho o direito de dar outro tapa em você. A atitude nobre do nosso querido humorista lá é que ele levou um tapão no meio da orelha, que deve ter doído aquele troço, porque foi para valer o negócio. E ficou quietinho. Não deu outro tapa. Isso é mais nobre do que ter batido. Por incrível que pareça, a besteira foi dita pelo cara e o ato nobre veio dele. Porque ele absorveu aquilo como quem fala assim, isso me atinge ou não me atinge? Eu não vou. E aí perguntaram se ele ia processar o Will Smith, ele disse que não. E hoje o Will Smith pediu desculpas para ele no Instagram, está lá o post para quem quiser ler. Um ato nobre, ele deve ter pensado, refletido, e visto que faz sentido ele pedir desculpas e reponderar, porque aquilo que ele fez foi, de fato, uma resposta. Ele destruiu com aquilo que ele escutou. Poderia brincar, poderia acabar com o cara com palavras, não. Ele fez algo extremamente inadequado. Ok? Vamos para o que bom? Já passou aí os nossos. Vamos para o que bom, que você está aí. Vamos para o que bom, então. Vamos para o que bom. Aqui, ó, nós temos então o nosso videozinho do Que Bom. Que bom. Falando em que bom, eu vou começar com que bom aqui, ó. Fala. Olhando aqui as perguntas que eu fiz no Instagram, tá aqui, ó, para quem quiser ver. Vou compartilhar isso aqui depois. E aí eu perguntei assim, olha como as coisas são. Eu perguntei lá no Que Pena, né? Como são as pessoas ao seu redor, se elas recebem bem crítica, a resposta foi não mesmo. Aí eu perguntei, e você? Como você lida com as críticas? E as respostas que eu tinha aqui, ó.
entendo a importância delas para evoluir e não sei lidar com as críticas. Bom, e você? E você quem ganhou? A pessoa entende que ela, recebendo críticas, tem a sua importância para ela evoluir. 79% diz que entende essa importância. Que bom que isso acontece. As pessoas ao redor dela, não, mas ela sim, porque responderam aqui para mim. Então, a pesquisa está aqui. E não sei lidar com críticas, 21%. 21% das pessoas que me responderam aqui falaram que não sabe. A grande maioria diz que sim, que entende a importância dessa crítica para evoluir. Que bom. Embora você sinta que valide a importância disso, não adianta muito se você não souber lidar com ela, né? Você não vai fazer nada com isso. O importante é assim, ó, a crítica deve ser objeto de reflexão, tá claro isso, né? Mas não tenha medo também de desconsiderar uma crítica quando ela arrisca a sua essência, ok? Eu posso dizer que nós, aqui, quando a gente se propõe a se posicionar numa rede pública como essa, a gente tem o risco de ser criticado, ok? Porque tem muitas pessoas que não engajam com a forma de eu pensar ou de agir. Faz parte. Qual que é a lógica? Quem se engaja, fica. Quem não se engaja, vaza. Esse é o raciocínio, ok? E o que eu espero? Que quem esteja realmente faça parte, coadune, compartilhe com as mesmas formas de pensar. Isso que significa expressar a sua essência. O que eu vejo hoje é um medo tão grande de conviver com a crítica que faz com que essa pessoa deixe de ser quem ela é. Então, posso falar? Pode. Hoje, o que eu percebo, assim, muita gente tem o senão, o medo de se posicionar porque vão criticar. Mulheres, eu estou fazendo uma pesquisa profunda aqui em relação às mulheres, e eu percebo que muitas mulheres não se posicionam, têm medo de falar, têm medo de colocar a cara que é a tapa, primeiro, porque tem medo de receber a crítica por conta do cabelo, coisas básicas, porque tem com ruga no rosto, porque não está no peso ideal, pelo peso padrão que se tem aí no mercado, ou porque o que vão pensar de mim, o que minha família vai pensar de mim, o que meus amigos vão pensar de mim. Tem muito mais medo a qualquer crítica que venha. Eu quero te dizer a vocês, queridas mulheres, eu acho que é importante deixar claro aqui, que elas vão vir. Sempre. Você, sabendo ou não, elas vão vir. Então, assim, a maneira de como você se põe à frente de tudo isso é que vai fazer a diferença. E eu vejo muitos... Fala. Vamos ver se você vai falar, complemento que eu vou falar. Não, fala, termina. Não, e eu vejo hoje também muitas mulheres com medo de se posicionar dentro de casa, porque vai receber críticas muito fortes dos maridos e tal. Talvez isso vai muito além de uma crítica, isso vai muito mais profundo, vai num ajuste de relacionamento. Então, eu só queria deixar esse adendo aqui, porque eu estou percebendo isso com muita clareza aqui no que a gente está vendo, do que eu estou pesquisando. Uma coisa que podemos dizer que é bom nessa questão da crítica é que ela tende a funcionar quando ela é bem feita, quando ela é considerada bem administrada por quem recebe, bem emitida por quem emite. Ela realmente é um processo de desenvolvimento humano insubstituível. Transforme essa crítica no seu degrau. Que bom que eu estou sendo criticado, porque estão me enxergando. Que bom que eu estou sendo criticado, porque estão me enxergando. Quando alguém critica você, ele dedicou tempo a você. Ele dedicou tempo a você. Independentemente se a intenção dele é destruí-lo ou construir alguma coisa, é você que tem que usar aquilo e falar assim, poxa, eu era gago, muitos sabem disso, e se tem uma coisa que foi responsável por eliminar a gagueira da minha vida, foi a crítica, foi o sarro, foi o desdém,
Aquilo me incomodava, eu não queria ser aquilo. Então, eu trabalhei para que eu pudesse superar isso e conseguir superar. Ok? Portanto, eu poderia me posicionar simplesmente achando que todos queriam me destruir, o que passa pela cabeça da gente, não há dúvida, mas eu também posso me posicionar em alguém que entende aquilo com uma reflexão, fala, peraí, por que eu estou assim? Eu quero... E a minha causa da gagueira era porque eu queria... Eu estava muito preocupado com que fossem achar o que eu estava dizendo. E isso me tirava o nível de concentração daquilo que eu queria falar e me fazia gaguejar. Eu queria falar muito rápido e eu não conseguia. Isso era muito importante para mim, né? E, portanto, quando a gente fala aqui que bom a crítica, eu quero que você entenda que bom que você pode dizer um dane-se para a crítica. Ok? Eu recebo críticas veladas ou não veladas, né? Explícitas ou implícitas. Tem gente que me critica para o outro. Não fala para mim a crítica, ok? Fala para o outro. E o outro acaba dizendo para mim o que o outro disse. Então, primeira coisa, se você me diz algo que fulano disse, eu não considero. Enquanto aquele não me disser, eu nem reflito. Ok? Nem reflito. Por quê? Porque você que disse do que o outro disse. Eu costumo ouvir do original. Então, esse é um ponto. Se alguém te disse que alguém disse, desconsidera. Deixa esse cara que disse para esse cara que te disse dizer para você. Não vai dizer? Então, ele fez uma análise. Nem você vai ficar sabendo disso. Esquece. Abaga. Não leva em conta. Agora, quando você escuta de alguém que é original, algo que ele tem opinião antagônica a você, reflete. Se fizer sentido, absorve e transforme-se. Se não fizer sentido, joga fora. E, hoje, depois de tantos estudos e convicções da gente, meu e da Márcia, em relação ao nosso trabalho aqui, pode ter certeza. Estou pesquisando coisa aqui. Pode ter certeza que a gente recebe muita crítica, mas elas são filtradas. Aquilo que nos exige uma reflexão, a gente pondera e considera aquilo que é bobeira para nós, evidentemente, a gente simplesmente joga fora e nem nos atrapalha mais. Não nos atrapalha mais. Esse é o ponto que você precisa entender. Quando que fica bom um processo? Quando algo antagônico lhe chega, você sabe refletir, sabe esquecer e não te atrapalha mais. Não faz nenhum tipo de transtorno. Ela não te causa uma preocupação, ela não ocupa espaço na sua cabeça, entendeu? Ela vai te fazer seguir. Olha, eu recebi a crítica, e a gente já recebeu críticas duras aqui, muito fortes, pode ter certeza do que eu estou falando. A gente parou, sentou, observou, ponderou e falou assim: qual pedaço disso nos pertence? Ok, de fato foi válido. E qual pedaço disso realmente não. Olha o que o DJ colocou aí. Temos que nos conhecer internamente e nos assumir em nossa essência. Não tem como agradar a todos, não tem. E, aliás, aquele que quer agradar a todos fugiu da sua essência. Eu costumo dizer assim, eu costumo dizer eu costumo dizer assim, a pessoa que agrada a todo mundo, alguém está sendo falso. Claro. Porque é impossível. Pedaço, para alguém ela está sendo falso. Para alguém ela está sendo falso, não tem jeito. Sabe essa pessoa que todo mundo gosta dela? É falsa. Com alguém ela está sendo falso. Com alguém, ou com ela mesma, ou com alguém. Com ela mesma. O problema é que essa pessoa nem sempre tem essa consciência, né? Ela acha que ela tem que ficar bem com todo mundo. O polianinha, né? Não, quando você está se expondo, você vai ter os rancazão, os ziquezumba. Você vai ter aquele cara que vai se manifestar antagonicamente, você vai dizer assim, perfeitamente. Eu não tenho problema com a sua opinião, mas ela é sua, ela não é minha. Fique com a sua, eu fico com a minha. E ela não reflete, ela não expressa a mim, ela não me incomoda, ela não me atrapalha mais. Enquanto uma crítica te atrapalhar, é porque ela faz sentido. E se ela faz sentido, reflete e pondera. Agora, quando ela não atrapalha mais, aí você se desenvolveu e esse é o bom do processo. Vamos para o que tal? Vamos! Que tal? Que tal? Gostaram dessa nossa jeitinho aqui? Que tal?
Que tal? Que tal a gente começar aqui a pontuar algumas dicas, né? Dicas de como lidar aí pontualmente com essas críticas. Uma a gente até falou, né? Ponderar aí o que Eu serve. posso. Deixa eu começar aqui, ó. Vamos falar do que tal para você que recebe, tá? Aquele cara que emite, a gente tem uma série de sugestões para dar, mas não vamos falar aqui. É um outro programa. Quem emite tem uma série de sugestões para dar. Agora, você que recebe a crítica, ok? Primeira dica: entenda. Ela pode ser o que for, ela é o que você quiser que ela seja. A característica de construtiva e destrutiva é de você, sua responsabilidade. Esse entenda, vou completar aí. Entenda essa crítica que te fizeram de forma muito objetiva. Para assim, peraí, deixa eu pensar, onde de fato isso está em mim? O que eu fiz para receber? Deixa eu ponderar na ação. Com os dois pés. Não deixe a emoção tomar conta nesse momento. Use a sua razão para isso. Quando você chorar, quando você receber uma crítica e chorar, ela teve sentido. Ela te feriu. E é você que tem que aprender o que significa isso. Aprenda a não chorar com algo que não te pertença. Aprenda a desconsiderar aquilo que não reflete você. Isso não é. Sabe o que vai acontecer com quem critica você e você fica assim, indignado com essa frase? Ele vai falar assim: meu Deus, não adiantou. Esse é o poder. Ó, tem uma frase boa aqui. Ó. Eu acho que assim, a segunda coisa que eu acho que você deve fazer, pelo menos eu acho que você deve fazer, não. É o que a gente está falando pontualmente aqui. Se você não está pronto para ouvir certas coisas, não peça a sugestão e opinião das pessoas. Porque se você pedir a pessoa falar que de fato ela pensa, não fala que ela criticou você. Ela está falando um fato seu. Então, se você não está preparado, se você acha que não está preparado, outra coisa que pode ser feita como sugestão é observe o que está acontecendo internamente quando você recebe uma crítica. Para pensar assim, mas por que eu estou me abalando tanto com isso? De onde vem isso? Qual é a raiz desta coisa? Porque às vezes a raiz está bem longe, lá atrás, você nem imagina. Então, de onde vem a raiz? Uma pessoa que faz a crítica, que pede a crítica dos outros, me critique, por favor, faça a sua crítica. É muito comum esse cara, quando faz uma crítica, vem junto uma sugestão. Eu conheço um cara com quem eu trabalhei, ele cortava literalmente, ele falava assim, nós fazíamos uma sessão, um chefe que eu tive, ele fazia uma sessão de críticas e todo mundo podia criticar todo mundo, só não podia dar sugestão, como o Neville colocou. E quando alguém dava uma sugestão, ele falava assim, não, eu só quero a crítica, eu não quero a sugestão. A sugestão é de minha responsabilidade. Eu vou filtrar aquilo que você me disser e vou considerar pertinente ou não. É um processo analítico meu. Eu nem vou te falar se é relevante ou irrelevante aquilo que você me disse. Isso é um processo de julgamento interno meu aqui. Portanto, a sugestão eu dispenso. Eu só quero a crítica. Em holacracia, a gente também tem um período da reunião onde a gente elimina qualquer possibilidade de sugestão. É tomada de decisão por consentimento, onde não há nenhum tipo de abertura para se fazer sugestão. A frase é: essa sua proposta me atrapalha? Se me atrapalhar, eu manifesto que me atrapalha. Se não me atrapalhar, eu tenho que calar minha boca. Ok? Eu acho que uma outra coisa aqui... Posso? Acho que uma outra coisa aqui é você ser flexível com você, porque às vezes você recebe uma crítica, assim, né? Você se fecha e não é flexível com você mesmo, a buscar soluções aí dentro, sabe? Você se fecha de tal maneira no seu casulo que fala, é isso e acabou. Não é bem assim. Às vezes a gente precisa ser flexível com a gente, entender o que está acontecendo internamente primeiro. Olha que conclusão bacana do Paulo. Quando sabemos que o outro não tem esse poder, na verdade, quando nos conscientizamos disso, né? Quando absorvemos esse conceito de nos construir ou de nos destruir, esse medo desaparece. A consciência dessa verdade é que nos faz ter controle sobre nossos sentimentos e sobre nossas ações. Obrigado, Paulão. É isso aí. Conclusões, resumo do que a gente está falando aqui, muito pertinentes. É isso mesmo. Você, quando vai entrar
uma reflexão pessoal e saber lidar com a crítica, tem que entender que muitas delas você vai desconsiderar, porque não faz parte da sua essência. Ok? Eu acho que o medo de não ser gostado, ok? É um medo, né? Mas o risco, eu não queria usar a palavra medo, o risco de não ser gostado faz as pessoas jogarem fora a sua essência. Eu sempre falei para a Márcia que quanto mais com esse poder que a mídia tem agora, que todos nós temos uma Rede Globo à nossa disposição, uns com mais audiência, outros com menos, mas nós temos que ser capazes de definir quem somos por aqui. Ok? É por aqui que a gente precisa expressar. E quanto mais a gente expressar, mais a gente vai separar o joio do trigo. Mais a gente fala assim, quem está conosco e quem não está conosco. Quem está com você e quem não está com você. Essa separação precisa fazer parte da sua vida. Você precisa assumir que ela vai acontecer. Posso? Eu acho que a principal coisa aqui é não só aqui, em relação à crítica, na vida, isso é para a vida. Você tem que aprender a ouvir. A ouvir, sem estar pensando na resposta do que você vai dar. Aprenda a ouvir, entenda as palavras que estão te dizendo. Para tudo. Quando te criticam, quando te dão um elogio, quando te fazem uma pergunta, aprenda a ouvir primeiro. Faça esse exercício. De estar presente na pergunta de alguém, na fala de alguém. Esteja presente 100%, sem estar pensando no que você vai responder para ela em seguida ou se defendendo de alguma forma. É porque você estará se defendendo e está fazendo com que esse processo seja destrutivo. Escuta, sim, absorve, reflete, pondera. Valeu? Cresça. Não valeu? Jogue fora. Mindfulness, usa o mindfulness. Esteja 100% presente na pergunta. No que estão te falando. Eu vejo que quando alguém tem uma crítica antagônica a fazer a outra pessoa, a mim, ou quando eu vejo isso no outro, essa pessoa se frustra quando o outro fala assim, muito obrigado. Só isso? Já vai falar obrigado? Sim, só vou falar obrigado. Mas valeu a minha crítica? Não, isso não é necessário você saber se valeu ou não. Eu é que preciso dessa resposta, não você. Quando alguém critica você, mantenha-se calado no significado dela. Ela tem a ver com a sua capacidade de refletir, ponderar e de construir ou destruir. Portanto, esse cara que ele te criticou, não deve um feedback para ele, puta crítica importante, valeu, cara. Não. Agradeça, fala assim, valeu, sua crítica foi administrada. É como se, como no Star Trek, os capitães falam, né? Ponderação registrada. E aí? E está registrado, fica tranquilo, cumpra a minha ordem aí, faz o que eu mandei. É muito legal isso, porque o cara fala assim, capitão, se isso acontecer, vai acontecer aquilo lá. Isso não faz parte, assim, ponderação registrada. Valeu, vamos para frente. Isso eu acho fantástico. Alguém que é capaz de refletir, viu que não serviu, eu vou continuar na minha postura aqui, ok? O DJ está colocando uma palavra aqui, Aprender a ouvir é um treinamento que vou aplicar na minha vida, pois a emoção às vezes me atrapalha e sou reativo. Claro, a gente não está ouvindo, a gente está querendo meter a porrada. Você já quer voar no pescoço do ser humano que está na sua frente. Olha o Paulão de novo aqui. Ouvir as críticas dos outros sobre nós. Ele colocou uma coisa que eu pulei aqui. Isso aqui é importante. No OT Vivencial, no OT Extreme, né, que acontecerá agora em maio, nós fizemos isso muito, né? Isso aí, a gente treina esse conceito 2 dias sem parar. Maravilhoso ter vivido isso. Gratidão mesmo, Paulão. Obrigado, querido. A gente treina isso, porque se você sair de lá querendo expressar a sua essência, quantas pessoas já saíram de lá e assumiram o seu homossexualismo e não tinham assumido até então, por quê? Porque tinham medo das críticas. Quantos saíram de lá, assumiram que não estavam felizes no casamento? Quantos saíram de lá e assumiram que tinham errado no casamento e que teriam que reatar o casamento? Teve um casamento que reatou-se lá, lembra? 2 pessoas se reataram no casamento ali, porque as 2 assumiram que tinham uma parcela muito grande de culpa e reataram-se ali. Quer dizer, quando você sai de uma experiência que te prepara para assumir crítica
e que te alimenta com essa capacidade emocional, você sai poderoso, né? Você sai poderoso, porque ter o poder de interpretar qualquer coisa que lhe digam como relevantes ou irrelevantes e não se abalar com isso, é um patrimônio emocional isso. É um patrimônio muito grande. E quantos de nós não desenvolvemos? Que tal você desenvolver esse patrimônio? Aprender a ouvir as críticas e fazer uso delas conforme a sua essência expressar, sem medo de ser quem você é. Muita gente tem uma opinião sobre determinado político e não a manifesta por medo de retaliação. Poxa, quem tem uma opinião, a tem. Mande-a, explicite-a e considere que vai vir crítica, mas faz parte do jogo. Fazer o quê? É a sua essência? Então assuma ela. Os mártires morreram por defender a sua essência. E é isso que eles fazem. Eles morrem por uma causa. Eu morreria por uma causa da qual eu não abro mão. Ok? Mas eu reflito a todos os antagonismos dela. Me faço constantemente a reflexão, né? Uma recontextualização das minhas convicções para ver se isso faz sentido, se eu preciso mudar. Mas depois de você considerar que não vale, joga fora. Nenhum de nós é perfeito, gente. A gente vai receber críticas e tem gente, até me fez lembrar que o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, vamos receber críticas. Livraço. Ela tem até Netflix, tem uma palestra dela lá no Netflix, Brené Brown. Você tem aí no escritório, Babani? Estou procurando ele aqui. Então, acho que é um livrinho aí para ler. Uma leitura fácil. A Arte de Ser Imperfeito, né? A arte de ser, não, é A Coragem de Ser Imperfeito. A coragem. Porque valeu lembrar, porque o ato de administrar bem as críticas é um ato de coragem e bravura. É a coragem de ser imperfeito. Eu manifesto as coisas que representam a minha essência sem nenhum medo de retaliação. Elas virão, eu conviverei com elas, aprenderei ou desconsiderarei mediante meu processo, meu filtro mental. Então, o livro de hoje é esse, né? A gente sempre fala um livrinho, o livro de hoje é esse, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Talvez o melhor título seria assim, A Coragem de Ser Imperfeito para o outro, né? Porque para mim, eu sou aquilo que sou, com todas as imperfeições, mas adoro ser do jeito que sou, manteria-me assim até me provarem o contrário. Ok? Esse é o nosso tema de hoje. Tá acabando, né, amor? Tá acabando. Acabamos o que tal? Tá acabando. Eu acho que cada vez mais a gente pondera sobre a necessidade de comentarmos esse tipo de assunto aqui, né? Estamos no nosso segundo programa. Espero que você tenha curtido essa nossa intervenção. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Está aí a gravação nas plataformas que foram transmitidas. Compartilhe com todo mundo. E terça-feira que vem nós estamos aqui de novo, falando de um outro tema. Compartilhe, divulgue aí para os seus amigos, inimigos, namorados, amantes e tudo mais. Estaremos aqui no nosso bate-canal toda terça-feira, às 20 horas. Se inscrevam no nosso canal aí do YouTube, acione o seu sininho, sigam a gente nas redes sociais. Quanto mais vejam aqui, mais discussão tem. Sugiram temas aí para a gente abordar aqui. É sempre muito relevante aqui para nós, é sempre muito gratificante estar aqui e falar sobre isso. Eu sempre estive mais nos bastidores, né? Quem está aqui sabe disso, eu sempre estive nos bastidores, mas agora não estou mais. Haja o que hajar, como a gente sempre fala. Estou por aqui. Então, próxima semana, um novo tema. Não sabemos ainda, né? Tem alguns aqui na minha cabeça, mas não vou revelar antes, porque durante a semana acontece tanta coisa. Tem convidado sendo pensado, tem gente que a gente está convidando. Estamos aqui com uma pauta. Estamos acertando as agendas. Né? Então, tem pessoas muito importantes que a gente quer que esteja aqui com a gente. E espero vê-los na próxima semana no nosso. Obrigado, Paulão. E veja, senhores,
Observe os nossos próximos eventos. Nós temos agora, dia 30 de abril, o nosso evento para casais ou para pessoas que querem aperfeiçoar seus relacionamentos. Podem ser solteiros, mas podem ser dia 30, evento presencial lá em Guarulhos. E no dia 14 de maio, nós temos a primeira turma do ano do OT Extreme. 24 vagas só, se inscrevam. É bem bacana, você vai curtir. Tá bom? Beleza, Mar? Vamos lá, então? Vamos! E deixa eu só... Até semana que vem. Paulinho falou assim, acho muito bom o tema que foi abordado hoje. Grande apresentação de vocês. Obrigado, Paulinho. Valeu. Obrigada, Paulinho. Semana que vem estaremos aqui no nosso Tigre Canal, não vou falar Bate-Canal, no nosso Tigre Canal. E nos vemos no Anota aí Flix da semana. Tá Até bom? mais. Nosso seriado. Segunda, terça-feira, às 20 horas. Até mais. Beijo. Beijo. Bom descanso.